Vapor, amônia e utilidades industriais. Qual a importância nos processos de alimentos e bebidas? Então, o SIP, o Steam in Place e Sterilization in Place, ASME BPE de 2012. Então, a definição: utilização de vapor para sanitinizar ou esterilizar uma peça ou equipamento, sem a utilização de autoclave. Ainda podemos acrescentar que, para ser considerado realmente como sistema SIP, a sanitização ou esterilização de uma peça ou equipamento deve acontecer sem a necessidade de quaisquer desmontagens de peças ou equipamentos, ou seja, exatamente in place, ou seja, no local, no equipamento, sem a necessidade de desmontar ou de ser transportado a um outro equipamento terceiro, como uma autoclave, por exemplo. Então, conceitos, qual é a diferença? Sanitização, uma instalação sanitizada é aquela em que o produto produzido não afeta a saúde humana nem animal, podendo abrigar micro-organismos em níveis aceitáveis e pré-definidos. E a esterilização, uma instalação estéril, é aquela na qual é eliminada toda forma de vida através de um tratamento apropriado. Então a gente fala de eliminação completa ou de eliminação parcial dentro de níveis pré-concebidos e aceitáveis. Essa é a diferença. Então, dica importante: termografia e medições constantes. O maior cuidado que se deve observar em uma instalação que será submetida a SIP é o risco da existência de pontos frios, com temperaturas abaixo das especificadas, provocadas por um tempo insuficiente de permanência, circulação de vapor no sistema, pela ineficiência na eliminação de condensado ou pela formação de bolhas de gases, que impedem a ação da temperatura agindo como isolantes. Então, na aula passada, a gente falou sobre qualificação, drenagem, distribuição de vapor. Nesse sentido, a eliminação do condensado e do ar nesse tipo de sistema e ponto é extremamente importante para garantir a sanitariedade do processo, para garantir que o filtro sanitário, o filtro culinário, de fato está distribuindo um vapor sanitário e seco para aquele processo, para aquele equipamento, e que os produtos, que as embalagens, que os alimentos, que esse vapor está sendo injetado, está utilizando vapor seco, vapor livre de contaminantes como condensado e também como ar, formando aí as películas térmicas e exigindo, eventualmente, um maior tempo de processo para uma mesma ação efetiva de sanitização, limpeza ou esterilização. Então, esterilizar refere-se ao processo de remoção de micro-organismos, capaz de gerar ou reproduzir colônias. Os micro-organismos são inativados ou mortos quando uma estrutura metabólica intracelular tem reação irresistível é gerada, com reação irresistível é gerada. A temperatura elevada e a presença de energia armazenada nos micro-organismos através do vapor são desnaturadas. Devido a isso, os processos empregando vapor saturado, confinado, em uma instalação, métodos de esterilização são os mais seguros. Então, vapor culinário. O que é vapor culinário? Vapor culinário refere-se àquele que está em contato direto com alimentos ou com um produto que estarão em contato com os alimentos. Sua produção deve satisfazer o padrão 3A, 609 e FEM 03. A eficiência de filtração é necessária à retenção de 95% de partículas maiores do que 2 microns, ou fase líquida. O filtro culinário geralmente é aplicado com 5 micras. Aí, exemplos de aplicações, então na extração de óleo comestível, na secagem de alimentos, no cozimento de alimentos, na cura, nos evaporadores. Então, filtros de vapor culinário são muito comuns na indústria de bebidas, por exemplo, na injeção de vapor em tampas, em recipientes, na indústria de laticínios, muito comuns em diversas partes do processo, desde a injeção em tubulações, sistema de SIP, até na parte de sipagem em bebidas também, na aplicação direta, por exemplo, em cozimento de ricotas e diversos outros produtos. Então, o vapor culinário ele é muito comum no uso aí nas bebidas e alimentos. Em outros tipos de indústria, nas embalagens, onde vão ser adicionados produtos de uso humano, também é muito comum. Por exemplo, em embalagens de medicamentos, em diversos outros sentidos, você vai ter um filtro de vapor sanitário, vapor culinário nesse caso,
e esse vapor ele vai ser pré-filtrado de maneira culinária para poder ser adicionado aí tanto aos produtos quanto às embalagens dos mesmos. Então, seguindo, a gente fala de vapor para sanitização. Este vapor é utilizado no CIP, são processos de higienização, desinfecção e esterilização do equipamento, sem linha de desmontagem, o que resulta na remoção de contaminação microbiológica, ou seja, eliminação completa de micro-organismos que podem causar danos à saúde humana ou animal, enfim. E aqui nós temos uma tabela de temperaturas e tempos aí para a questão de remoção completa dos micro-organismos. Então, nós temos aí os períodos só a um nível mais de consulta para compartilhar. A gente fala aí sobre vírus, bactérias, enfim, diversos tipos de bactérias, compartilhando essas informações com vocês, aí com temperaturas de 80 a 134 graus por períodos de meia hora até períodos de 6 horas. Então, tipos de vapor, né? O vapor de processo, ele é direto da caldeira e não tem o contato com alimentos. A filtração é feita de 100 a 25 micras ou até 5 micras, onde ele é aplicado, trocador de calor, tanque encamisado, filtro de esterilização e outros. Vapor culinário, então conforme a 3A Standard 609, 95% de retenção a menos de 2 microns. A CRF, né, que é o título 21 da FDA, então a normativa vigente da Federação Mundial dos Alimentos, né, FDA, em contato com os alimentos. O nível de filtração é de 5 a 1 micra e a utilização no cozimento, elaboração de alimentos, equipamentos de processos em contato com alimentos, bebidas, como nós falamos anteriormente, sistemas de ar central, né, HVAC, de aquecimento, ventilação, ar-condicionado. E vapor para limpeza, HTM 2031, que é o vapor gerado com água HFI, né? Então, 1 micra e ou 0,45 micras. Então, produtos farmacêuticos, limpeza, né, de plantas farmacêuticas, sistemas HVAC e diversos outros sistemas também, já tendo por conceito a filtração através dos filtros sanitários e culinários para vapor. Então, algumas observações importantes. Quando se trabalha com vapor culinário, sistemas de distribuição de vapor, geralmente, limitado a uma taxa de fluxo, velocidade de 25 metros por segundo. O fluxo de vapor através do meio do filtro deve ser calculado entre 0,02 e 0,04 metros por segundo. Para um grau de filtração de vapor culinário, pelo menos 5 micron, com uma queda de pressão máxima de 0,1 a 0,05 bar. Uma vez que a queda de pressão através do elemento filtrante, mesmo depois de ser regenerado, atinge 0,7 bar, o elemento deve imediatamente ser substituído, pois o diferencial de pressão já indica essa substituição. A leitura e controle desse diferencial pode ser por manômetros de maneira analógica ou por transmissores de pressão de maneira proporcional e automática, onde você pode informar essa pressão a um CLP, a um quadro supervisório central. Então aqui o elemento filtrante Donaldson para vapor culinário. Como que é esse elemento? Ele é uma barra de aço inox sinterizado, totalmente ali culinário, sanitário, de 1, 5 e 25 micras, suportando uma temperatura de até 200 graus Celsius, e ele é regenerável por fluxo contrário ou ultrassom. A pressão máxima, aí 7 bar, conexão UF, código 7, pode ter diferentes conexões. O material de excelente resistência, claro, né? A tampa ela é soldada e contato com alimentos aí respeitando o título 21 da FDA e 0,05 metro quadrado de área de filtração. Então aí a gente consegue ter uma área bastante grande também. E o elemento filtrante Donaldson para ar e vapor estéreo. Então aí a gente fala de 0,2 micras, enfim, uma micragem diferente para questão de esterilidade. Lembrando que esse elemento anterior é para vapor culinário, aí, normalmente até 5 micras ou 1 micra. Aqui a gente fala já de um elemento de aço inox plissado que vai garantir a microbiologia, aí, a retenção de qualquer elemento microbiológico
então tanto para ar quanto para vapor, tornando o processo totalmente estéril. Então, excelente vazão, a vazão é muito alta em função até da plissagem, baixo diferencial de pressão, então tem pouca perda de carga, temperatura e regenerações, enfim, similares aí ao outro elemento, ao elemento sinterizado. O material tem excelente resistência e alta capacidade de retenção, e o contato com alimentos, com embalagens também aí assegurado pela CRF, pela norma, né, pelo título 21, em acordo com a FDA CFR, né? Então, área de 0,22 metro quadrado, área de filtração. Então, seguindo aqui, a gente tem um exemplo prático de geração de ar estéril e vapor estéril, incluindo aí as duas aplicações para passar para vocês. Então, aqui nós temos uma bateria de filtros para ar. Então, esses filtros garantem a qualificação, a pré-qualificação do ar, a regulagem, um filtro para tornar o ar estéril, e aqui na parte inferior nós temos uma alimentação de vapor para fazer a sanitização por contrafluxo desse filtro para ar estéril. Então, através de um jogo de válvulas simples, a gente consegue ter essas duas aplicações para diversos contextos industriais. Então, métodos de regeneração. Limpeza com contrafluxo, ele é usado quando a maior parte das partículas estão na superfície dos meios filtrantes. Um líquido limpo, ou o inverso do processo de fluxo de gás, é injetado. Limpeza com solvente, a presença de óleo ou outros contaminantes na linha de vapor penetra o meio filtrante. O uso de detergentes e solventes necessários nesse caso. E o banho por ultrassom, o banho ultrassônico. O elemento do filtro é imerso num tanque de solventes ou água que as partículas ultrassônicas são desintegradas para limpar o meio filtrante. É o método mais eficiente para a regeneração.